E a igreja do Senhor Jesus, ela declara nessa noite: Tu és digno, Deus. Tu és digno de receber toda adoração. Eu me prostro diante de Ti. Vem, Senhor. Espírito de vida, Espírito Santo, Espírito que liberta e cura nessa noite. Adore comigo, igreja. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho aonde? Achamos esse Senhor e chamamos mais para as pernas, nós esquecemos a Deus nessa Nós te louvamos.
Senhor, me enche, Pai, faz comigo, mas nós nos esquecemos que somos adoradores de Deus. Eu sei que você não pode se cumprimentar, você que está aí ouvindo e vendo a nossa live, a paz do Senhor para você também. Porque naquele lugar Deus iria se apresentar a Moisés. E neste momento há adoradores de Deus aqui neste lugar, que erguem suas mãos e declarem esse rei diante da presença do meu Senhor. E o salmista, então a Ele toda a honra, toda a glória, toda a majestade nessa noite. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez, porque Ele é digno. Ele é digno. Se você é um adorador de Deus, Ele está recebendo domínio, a tua oração para Ele, por Ele. Recebe, Senhor, no trono da tua glória. Aleluia. Para que o nome dele seja exaltado, porque estamos na tua presença. E eu quero estar para sempre na presença do Senhor. Eu preciso me esconder na tua presença, porque eu sei que ali é o meu melhor, é estar na presença do Deus vivo. Curva a sua cabeça, vamos estar orando, agradecendo ao Pai, porque estamos aqui, aleluia, para dar o nosso melhor. Espírito Santo, nessa noite, te adoramos, te louvamos, engrandecemos o teu nome, porque o Senhor é o Deus de toda a terra. Neste momento, ó Pai, não somos dignos, porque o Senhor está acima de tudo e de todos. Estamos perto do arrebatamento. Estamos muito próximos do dia em que vamos subir aos céus para encontrar o Senhor. Amém? Glória a Deus. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença e pedimos ao Pai amado que o Senhor nos abençoe nesta noite com a Tua graça. Diante, Pai, da Tua santa palavra, Senhor, fala aos nossos corações, porque precisamos Te ouvir, precisamos, ó Pai, dos conselhos do Senhor, porque, ó Deus, a Tua palavra não pode ser entendida por uma mente humana, ela precisa ser transformada, precisa ser renovada, ó Deus, precisa ter, ó Pai, a Tua unção, ó Deus, para que possamos assim compreendê-la de fato e de verdade, porque o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, mas aquele que é espiritual, ele tudo discerne, de ninguém é discernido. Então, Pai, não queremos nesta noite ter a mente de Adão, queremos ter a mente de Cristo. Ó Deus, queremos não com o nosso intelecto apenas, mas por Teu Espírito, Senhor, entender, ó Deus, a Tua vontade para nós. Em nome de Jesus, Pai, toda barreira, a Tua palavra já caiu por terra. E assim, Pai, nos edifica, nos constrói, porque somos pedras vivas, ó Deus, alicerçados sobre a pedra angular, sobre Cristo. Então, Senhor, nos edifica nesta noite, casa espiritual para o Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 4, versículos 11 e 12. Carta do apóstolo Tiago, capítulo de número 4, versículos 11 e 12. Amém? Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não eres observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Amém? Vamos sentar em nome de Jesus. Eu gostaria de, nesta noite, falar sobre a maledicência e a soberania de Deus, porque é um Deus que é soberano, é um Deus que reina sobre tudo e sobre todos. Amém, amados? Mas nós somos ainda somos cristãos, como nós falamos aqui hoje pela manhã, somos cristãos em processo
de salvação, um processo de santificação. E eu gostaria de trazer esse tema, porque a Bíblia, ela nos ensina que é possível que crentes salvos, crentes regenerados, né, podem falar mal uns dos outros. Uma pergunta, né? Um cristão regenerado pode falar mal do outro? Será que isso pode acontecer? O apóstolo Tiago, ele está dizendo aqui, escrevendo a sua carta, ele diz: olha, não falem mal uns dos outros. Por que Tiago está escrevendo isso? Tiago não escreveu isso por nada, sem um propósito. Se o apóstolo Tiago está escrevendo à igreja que não falem mal uns dos outros, é porque alguns cristãos da época primitiva estavam falando mal uns dos outros. Estava acontecendo esse problema, né, dentro das igrejas, já que a carta de Tiago é uma carta universal. Falar mal significa expressar hostilidade, caluniar, injuriar, insultar, ofender, ultrajar, falar coisas ruins a respeito de alguém, né? O pecado de maledicência é quando alguém, de forma maliciosa, porque alguém pode falar de alguém e não ser malicioso, sim ou não? Sim ou não? Nós somos pastores aqui, os líderes de departamento, nós nos reunimos e vamos conversar a respeito dos componentes do grupo. Qual é a dificuldade que os irmãos estão enfrentando? Quando há uma reunião para tratarmos de um determinado departamento, a finalidade das pessoas que estão ali conversando a respeito dos componentes do departamento não é maltratar, não é maldizer, mas há uma preocupação com o crescimento, há uma preocupação com a edificação espiritual, é uma preocupação com o desenvolvimento das pessoas. Então, nem todo mundo que fala de alguém está falando mal de alguém. Eu posso falar de uma pessoa e estar falando bem, ou estar falando com o seu líder para poder chamar e corrigir. Não, pastor, falar mal é falar mal. Não, mas existe a maledicência. A maledicência é quando eu tenho malícia em falar, eu uso de engano. Então eu falo, mas o que eu falo tem o propósito de destruir, de atingir, de atingir aquela pessoa, de ferir aquela pessoa, de denegrir a imagem daquela pessoa. Então, nem todo mundo que fala de alguém está falando mal. Pode ser que alguém esteja falando bem de nós agora. Pessoas falam bem. Pessoas falam às vezes porque estão preocupadas. Às vezes eu converso com minha esposa a respeito dos meus filhos, mas eu não estou falando mal deles, eu estou conversando com ela para nós corrigirmos alguma coisa, ou para nós até, viu, fulano melhorou, progrediu, né? Ele está melhorando nesse quesito aqui, que maravilha. Então pais conversam a respeito de filhos, né? E nós temos que entender que o pecado é quando eu me reúno para falar mal com o intuito de denegrir a imagem, com o intuito de falar coisas ruins, né? De caluniar, injuriar, insultar, ofender pessoas. Então, quando isso acontece, isso é maledicência. A Bíblia diz que isto é pecado, e os que cometem essas coisas certamente não herdarão o reino de Deus. Existem outros textos da Bíblia que falam a respeito da maledicência. Eu vou citá-los aqui e lê-los, ok? Você anote para ler depois, a menos que você seja bem rápido na Bíblia e consiga achar os textos, tá bom? Mas se você não quer procurar agora, anote para você ler em casa, que é o ideal. Efésios capítulo 4, versículo 31 diz: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Olha só o que a Bíblia diz: estas coisas não podem não podem coexistir com você, não podem fazer parte da sua vida. Essas coisas, elas não podem ser o comportamento daquele que aceitou a Cristo e que teve a sua vida transformada pelo Espírito Santo. Então ele diz: amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias.
né? Que é exatamente o falar mal, né? E bem como toda a malícia. Ok? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11 diz: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, idólatra, maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda comais. Nem comer um lanchinho você pode com essas pessoas. Porque ele se diz irmão, se diz cristão, mas ele é um maldizente. Mas ele é um beberrão, um roubador, ou um idólatra, ou avarento, ou impuro, né? Agora, o maldizente, ele está aqui dentro dessa classe, dessa lista de pecados. Então, uma coisa que muitas pessoas não têm observado, né? Eu não vejo muitas pregações a respeito da maledicência, mas a maledicência é um pecado. A maledicência, ela é um pecado tão grave quanto qualquer outro pecado dessa lista, como ser impuro, avarento, idólatra, beberrão, roubador. A Bíblia diz que se alguém diz irmão, mas é qualquer uma dessas coisas, apresenta essas obras, então com essa pessoa você nem coma. Não tenha comunhão, é isso que a Bíblia está dizendo. Não tenha comunhão com essas pessoas, porque se você tiver comunhão com elas, você vai ter que conviver com a maledicência. A maledicência é o seguinte: você viu fulano? Isso assim, assim, ou você repreende a pessoa ou você concorda. Não existe um meio termo. Se você ficou calado e aceitou o que a pessoa falou, você também está participando da maledicência. Você também está participando daquela questão. Então você está pecando também. Ou você repreende e diz: olha, vamos averiguar, vamos ver se isso é verdade. Você tem certeza do que você está falando? Então, olha só, você está falando isso aí da pessoa, vamos chamar a pessoa então para nós conversarmos. Porque se existe uma pessoa falando de alguém, a gente tem que fechar isso aqui, para que isso não se torne uma roda gigante, ou uma bola de neve. Nós temos que fechar isso. Você pode dizer amém nessa noite? 1 Timóteo capítulo 3, 11 diz: da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. E o texto que eu trouxe hoje pela manhã aqui, para nós iniciarmos a nossa reunião, né, da manhã. Hoje teve Assembleia Geral. Senti falta de algumas pessoas aqui, mas os líderes do departamento depois vão conversar com essas pessoas. Esse texto foi usado hoje pela manhã. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 e 2. Diz assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Preste atenção. O verbo grego, né, desse texto de Tiago 4,11, ele falar mal, esse verbo falar mal, não fale mal do irmão. Falar mal é catala leite, né? E ele vem precedido pela negativa não, né? Isso revela que essa ação de falar mal, ela já estava em andamento na igreja. Eu perguntei aqui: é possível que cristãos regenerados falem mal uns dos outros? Tiago estava falando de uma ação que já estava acontecendo na igreja. Tiago não estava falando por falar, ele não estava falando porque nada estava acontecendo. Ele estava falando, escrevendo uma carta, e as cartas apostólicas geralmente eram escritas para responder perguntas e solucionar problemas. Este ato de maldizer, de falar mal um do outro, já estava em andamento na igreja. Eu quero falar com você uma coisa. Há uma preocupação com este comportamento porque Jesus está voltando. E hoje pela manhã nós falamos aqui a respeito de um processo da salvação. Mas antes de nós falarmos desse processo da salvação, eu gostaria de falar sobre também o ato de julgamento. Porque nós vimos pela palavra de Deus essa noite que maldizer, falar mal, é pecado.
As pessoas que cometem essas coisas, ou que concordam, ou que disseminam, ou que participam, elas estão em pecado. É preciso que o pecado seja abandonado, é preciso deixar o pecado, é preciso deixar os hábitos. Quando nós estávamos sem Cristo, os nossos hábitos, as nossas atitudes, elas eram motivadas pela nossa natureza humana e carnal, aquela natureza que recebemos de Adão. Mas agora que estamos em Cristo Jesus, eu não posso mais viver da mesma forma. Eu preciso ter, habitando em mim, o Espírito Santo. Eu preciso ter uma nova natureza dentro de mim. E essa nova natureza em Cristo, ela não vai, essa pessoa que nasceu de novo, possui essa nova natureza, não vai continuar na prática desse pecado. Aliás, nenhum pecado. Então, se você vê alguém falando mal do outro, aquela pessoa não nasceu de novo ainda, precisa de uma regeneração. Não é falar mal, mas maldizendo. Se alguém está maldizendo, então essa pessoa precisa ser regenerada. Mas há um outro problema também que Tiago está aqui tratando, o problema do julgamento. Então há a maledicência e há também o julgamento da lei. A declaração de Tiago aqui em Tiago capítulo 4, leia de novo comigo aí. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Agora ele está falando das pessoas que julgam o irmão. E ao julgar o irmão, julgam a lei. Por que ele está falando isso? Primeiro ele diz o seguinte: cuidado, porque você não pode julgar segundo a lei. A lei diz que nós não podemos julgar. E muitas pessoas, ao julgar o irmão, julgam a lei. Por quê? Às vezes, a lei, ela não determina, né? Ela não diz a respeito de alguns assuntos que devem ser feitos. E então, a pessoa julga o outro. Você quer ver uma coisa? Durante muito tempo, eu aceitei Jesus, já tem um tempinho. Foi em 1985 que eu aceitei Jesus. Já tem alguns anos. E a igreja onde eu congregava era uma igreja muito rígida em termos de usos e costumes. E os irmãos não podiam nem usar calça curta, tinham que usar calça comprida. Não podia nem usar uma bermuda, né? Era pecado, né? Para essa comunidade onde eu congregava. Então haviam julgamentos, ok? Haviam julgamentos a respeito daqueles que não usavam. Então, porque aí a gente vai para a Bíblia e a gente não está vendo a Bíblia especificando a questão de uso de calça comprida de bermuda. Isso é uma questão cultural. Isso é uma questão, né, de cultura. Aliás, é uma transculturação, porque tem uma cultura na sociedade, existem culturas dentro da cultura. Então nós vemos pessoas muitas vezes julgando o outro por uma roupa, julgando o outro por um hábito, por uma questão que não está na Bíblia. Então o apóstolo Tiago está dizendo: olha, cuidado quando vocês julgarem. Há um só legislador e há um só juiz. Legislador é aquele que faz a lei e o juiz é aquele que julga segundo a lei. Então só há um que faz a lei e tem poder para julgar o irmão. Nós não podemos julgar ninguém se não houver, né, uma base bíblica e conhecimento de fato. Eu vou contar aqui um testemunho. E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala algo de alguma pessoa. Um irmão estava andando no calçadão de Nova Iguaçu com uma mulher, com a sua esposa. E o outro irmão olhou e viu: poxa, a esposa do irmão é morena, mas essa mulher que está andando no calçadão é loira. O irmão está em adultério. Correu para contar para o pastor. Pastor, não é mesmo? Bom. Quando chegou no culto de domingo, chega o irmão na porta, a mulher dele tingiu o cabelo. E agora ela estava noiva.
Mas ele olhou de costas, não viu que era ele, só julgou. A gente tem que tomar muito cuidado com os julgamentos, porque existem muitos julgamentos que são precipitados. Existem julgamentos que não têm fundamento. Alguém disse, alguém falou. Eu quero falar aqui, eu falo sem medo de errar. Existe um diabo chamado alguém. Esse é um demônio. Sabe por quê? Alguém falou. Quem? Alguém. E os irmãos que comungam com esse alguém têm pacto com esse demônio. Alguém disse, alguém falou. Se você for falar alguém, nem diga nada, só ore. Não me fale nada, se você não vai falar da pessoa que falou. Porque nós temos um costume aqui, pegar pessoas, juntar com outra pessoa, e você falou, fala agora, está aqui, pronto, para acabar o problema. Agora alguém disse, alguém falou. Mas se ficou sabendo, alguém já soube antes de mim. E alguém contou para esse alguém que me contou. E alguém disse para o alguém de lá de trás. Então esse alguém é um demônio. Então se nós não temos uma base, se nós não temos, né, um fundamento, se nós não temos uma origem, então não podemos falar. Fique calado. Ore. Apresente ao Senhor esse alguém que você nem sabe quem. Mas não fique por aí falando do que você não sabe. Porque esse alguém, com certeza, veio do inferno. A Bíblia, no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 16, ela diz: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Isso está lá na lei, Levítico. No versículo 18 ele diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, eu não posso ter motivações erradas para falar mal do povo de Deus, do meu irmão em Cristo. Eu não posso falar. Se eu não sei a origem, então me calo, eu não falo nada, porque esse ato é complicado, gera muitos problemas. Tiago capítulo 3 vai falar sobre a língua. A língua, ela é um órgão pequenininho, mas é como um palitinho de fósforo que pode queimar toda uma floresta. A língua pode lançar todo o corpo no inferno, todo o seu ser. Então, meus irmãos, pecado de maldizer é muito perigoso. Nós não podemos falar mal das pessoas. Quando julgamos os irmãos, geralmente, às vezes falamos de coisas, né, que a lei não fala, que a Bíblia não ensina. Então, se a Bíblia não diz, eu não vou julgar o irmão que está fazendo. Amém, queridos? Como eu falei aqui, eu estou usando um exemplo simples. O irmão está usando bermuda. Nós temos comunidades, né, igrejas, irmãos em Cristo, que têm o costume deles de usar a roupa comprida e tudo. Eu respeito isso, porque eu acho que é a pessoa com Deus, entende? Mas nós não podemos julgar aquele que é diferente da gente só porque eu acho que a minha cultura é melhor que a dele. Nós temos que respeitar as pessoas que são diferentes de nós. Ele não está pecando, ele não está cometendo nenhum erro, ele apenas está se vestindo diferente. Então, se ele não está, né, também, é isso? Pelado dentro da igreja, qual o problema? Porque eu não posso julgar. Agora, eu também não posso entender, né, que o julgamento seja, eu não posso então observar nenhum erro que o irmão comete. Então, a Bíblia diz que nós temos que tomar conta uns dos outros, mas no bom sentido, entenda. Uma coisa é eu usar o que está ao meu alcance para tentar prejudicar alguém. Outra coisa é eu zelar pela salvação e pela vida, pelo comportamento dessa pessoa. Eu quero ler com vocês alguns textos aqui da palavra de Deus, e vocês vão entender o que eu quero dizer. Mateus capítulo 7, versículo 6. Jesus disse assim: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que
as pisem e com os pés voltando-se vos despedace. O que Jesus está querendo dizer com isso? Nem todo mundo para quem pregamos a palavra de Deus é santo, vive uma vida santa. Então, quando olhamos para o contexto, né, dos nossos irmãos em Cristo, e vemos pessoas que mesmo estando dentro da igreja, eles têm um comportamento ímpio, então eu tenho que sim julgar a atitude daquelas pessoas e condená-las segundo a palavra de Deus. Eu não posso aceitar qualquer comportamento, entende? Não posso julgar no sentido de julgar de forma errônea, sem um fundamento, sem uma base, mas também não posso aceitar que as pessoas estejam dentro da igreja denegrindo muitas das vezes o nome de Cristo, né, ou da sua liderança. Jesus disse que não devemos dar coisas santas aos cães. Em Mateus 18,15 ele diz: olha, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. O teu irmão pecou, você vai, chama ele e você em particular. Não é chamar a atenção da pessoa na frente de todo mundo. Isso é a falta de educação, né? Chama a pessoa em particular, repreende entre você e ele só. Se você ganhar o irmão, você ganhou uma alma. Você tirou uma alma do inferno. Então, existe sim o zelo e o cuidado para com os irmãos em Cristo. Amém? Aliás, é nossa responsabilidade. Ah, o irmão está tomando conta da minha vida. Não, nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Nós temos responsabilidades um para com o outro aqui. Ah, a vida é minha, ninguém tem nada com isso. É equívoco seu. Somos o corpo de Cristo. Somos um. Aliás, a oração sacerdotal de Jesus, lá em João capítulo 17, Jesus ora o tempo todo dizendo: Pai, que eles sejam um, como nós somos um. E eu quero dizer aqui, nós temos que ser um. E se nós somos um só, se somos um corpo, o corpo de Cristo, então eu tenho sim que zelar pela vida do meu irmão, zelar pelo comportamento do meu irmão. E se não há congregação desse irmão, o irmão não está vindo ao culto, é minha obrigação saber o que está acontecendo com ele. Não deixemos a nossa congregação, como é costume de alguns, Hebreus 10, 25 e 26. Não deixemos a nossa congregação, como é costume de alguns, mas antes admoestemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, após termos o conhecimento da verdade, não nos resta mais expiação pelo pecado. Então, não congregar, né, é pecado. Não se preocupar também com as pessoas também está fora do contexto do nosso comportamento cristão. Nós temos responsabilidade um para com o outro. Olha para o seu irmão que está do seu lado. Ele é sua responsabilidade. Olhe para trás, são nossa responsabilidade. Olha aqui, ó, ministério, todo mundo, todos nós somos um corpo, somos um só. Temos que ter amor e responsabilidade uns para com os outros. Ah, não vou julgar ninguém, também não quero saber de ninguém, só quero saber de mim. Ah, ninguém tem nada a ver com a minha vida, entendeu? Quem manda na minha vida sou eu, e o que eu fizer, o problema é meu. Não, querido, você faz parte de um corpo. Você faz parte de uma igreja que foi comprada com o precioso sangue de Jesus Cristo. Nós somos membros uns dos outros. E eu não estou falando de denominações, eu estou falando de corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Em Lucas capítulo 17, versículo 3, a Bíblia diz: orai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa. Então, é uma obrigação, não um julgamento sem causa. Mas se o irmão pecou contra você, chama ele, conversa. Se você ganhar o irmão, perdoa ele. Se o irmão pediu perdão, reconciliou com você, ele está no bom coração, você deve perdoá-lo. Nós não podemos guardar mágoa no nosso coração. Não podemos ter esses sentimentos dentro de nós, porque somos uma nova criação de Deus, irmão. Não podemos ser pessoas que vivem discutindo e vivem fazendo grupinhos e facções e divisões
Nosso comportamento deve ser de amor. Mas com amor, nós temos que chamar e observar as pessoas que estão vivendo uma conduta diferente daquela que é a conduta ensinada bíblica, e nós devemos chamá-lo. O irmão está me julgando. Não, o irmão está zelando pelo corpo de Cristo. É diferente. Porque primeiro, o irmão não foi falar de você para os outros. Olha a diferença. Eu vejo o irmão fazendo uma coisa errada, o irmão pega contra mim, eu vou sair falando dele para as pessoas. Olha só, o irmão pecou contra mim, eu chamo ele, vou lá no quartinho particular e vou conversar eu e ele só. Entende a diferença? Qual é o comportamento do cristão? É o bíblico. Como que eu devo agir, pastor, nessa situação? Como a Bíblia nos ensina. Chama teu irmão em particular, conversa com ele. Mas em vez das pessoas chamarem a pessoa para conversar, muitas das vezes as pessoas saem falando mal daquela pessoa, e a pessoa nem sabe que está sendo maldizendo, a pessoa está maldizendo. Então nós precisamos olhar para dentro da palavra de Deus e saber o que nós precisamos fazer, como devemos nos comportar, como devemos agir nessas circunstâncias. Eu preciso chegar ao irmão que me machucou e conversar com ele. E tem mais, a Bíblia diz lá em Mateus 5, se não me engano, versículo 23, se você vier trazer no altar a tua oferta e lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta no altar. Vai primeiro reconciliar com o teu irmão e depois você volta e apresenta a tua oferta. Porque enquanto você não fizer as pazes com o teu irmão, enquanto você não se reconciliar, nem culto você deve prestar a Deus. Pastor, procurar ele não. Estou certo? Não fui eu, fui ele que errou contra mim. Pois é, mas a Bíblia diz que se você lembrar que o teu irmão está chateado contigo, deixa a oferta no altar. Vai lá reconciliar com ele primeiro. Depois você vem e apresenta aqui no altar a tua oferta. É isso que a Bíblia diz? Então é esse comportamento que nós temos que ter. Você pode dizer amém? Gálatas no capítulo 6. Gálatas 6, versículo 1 diz: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Olha só o comportamento do cristão. O cristão, né, ele quando vê, ele se depara com a situação de alguém, né, que foi surpreendido em alguma ofensa, ele não sai falando mal daquela pessoa. Olha o que ele vai fazer. Ele vai, né, Paulo diz: vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Eu vou conversar com essa pessoa. Eu vou brigar com ela? Não, eu vou conversar com o espírito de mansidão. Querido, amado, você errou. Tá? A gente precisa. Esse não é o comportamento de um cristão. A Bíblia diz, ó, assim, assim, assim. Tá bom? Então, vamos orar, porque eu quero orar por você. Isso é o comportamento do cristão. Irmão, se alguém for surpreendido numa falha, não vai ficar falando mal da pessoa, tacando pedra. A pessoa chega, todo mundo muda de assunto. Não, isso não pode acontecer no nosso meio. O que acontece, é o que deve acontecer, melhor dizendo, é que eu tenho que ter ações movidas pelo amor de Deus, o amor de Cristo que está no meu coração. A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado no meu coração pelo Espírito Santo. Então eu não posso ter uma atitude diferente, eu não posso ser um maldizente, eu não posso ser um fofoqueiro, eu não posso ser um mexeriqueiro, eu não posso sair falando das pessoas. Eu preciso primeiro chamar essa pessoa e conversar com ela no amor de Cristo. Amém, amados? Amém. Eu preciso primeiro saber o que está acontecendo. Falaram isso, disseram aquilo. Quem? O alguém. Queima ele em nome de Jesus. Esse alguém não pode estar no nosso meio. Esse alguém não pode. O que tem que estar no nosso meio é o mesmo Senhor que tem as mãos furadas, o lado furado,
que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele é o nosso Senhor, é Ele que deve habitar no meio da igreja, Ele deve andar, Ele é o pastor e sumo pastor das nossas almas. Alguém tem que sair do nosso meio. Esse alguém tem que ser queimado com fogo do céu. 1 João capítulo 4, versículo 1 diz: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Há pessoas que acreditam em tudo, elas são as mais crentes do mundo, elas acreditam em absolutamente tudo. Agora está tendo aí, né, uma polêmica, uma discussão grande a respeito de fake news. E eu quero dizer para você uma coisa: nós como cristãos temos que tomar muito cuidado com o que a gente passa para frente, porque o que a gente passa para frente pode ser uma mentira. Então, se eu não tenho certeza se aquela informação é real, então eu não posto, eu não paro. Mas parece que o dedo fica coçando para compartilhar. Não compartilhe tudo que você recebe. Procure saber se aquilo é verdadeiro, porque nós temos que falar a verdade, pregar a verdade, e não ficar por aí disseminando mentiras. Mas hoje as pessoas recebem, as pessoas postam, e muitas das vezes o que você está postando é uma mentira. Então vamos tomar cuidado com o que a gente está postando, vamos averiguar, vamos tomar cuidado, ok? O que na verdade, né, João está falando é que muitos falsos profetas têm surgido, se levantado no mundo. Então tomem cuidado. Nós não podemos dar crédito a tudo que ouvimos, ok, querido? Não podemos ficar passando para frente tudo que a gente escuta. Para preparar uma palavra, não fique pegando a palavra que está na internet, que está no... Não, ore a Deus, busque na palavra de Deus. Deus vai te orientar, Deus vai te direcionar. Ok, queridos? Porque nem tudo que é falado na televisão, na rádio, é verdadeiro. Pode haver mentiras, pode haver enganos, equívocos. No Apocalipse capítulo 2, versículo 2 diz: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Como é que essa igreja julgou os falsos profetas e os achou mentirosos, se eu não posso julgar ninguém? Entende? Teve um julgamento, e é obrigação hoje dos pastores, dos obreiros, julgar as palavras, a doutrina que é ensinada na igreja. Muitas das vezes, hoje nós temos um grupo de WhatsApp na internet, no WhatsApp, e eu falei aqui hoje de manhã, né, nós abrimos o grupo para que as pessoas postem, façam suas postagens. Mas se houver algum assunto doutrinário, há uma dúvida, posta para o pastor primeiro, o seu líder de departamento, pergunta primeiro se aquilo é certo, se é verdadeiro. Entende? Por quê? Porque pode não ser. Há muitos falsos profetas por aí. Recentemente agora, andou circulando pelas redes sociais alguns áudios de irmãos que tiveram uma suposta revelação, dizendo que tal dia, tal hora, viria uma escuridão sobre a terra, nós não poderíamos sair para a rua, fechássemos nossas janelas. A orientação era essa. Entende? Abobrinha. Paulo chama a atenção, olha, cuidado, porque muitos têm falado abobrinhas, historinhas de galinhas caducas, ele usa essa expressão. Cuidado, nós temos que pregar a sã doutrina. E como nós vamos discernir, como nós vamos separar o que é certo e o que é errado no meio da igreja? Através de um julgamento. Então não julgueis para que não sejais julgados, não é nesse sentido. Nós precisamos julgar. Inclusive, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz: olha, se vocês têm causas para resolver entre vocês, será que não tem ninguém que possa julgar essas causas? Vocês vão julgar os anjos, se vocês não conseguem julgar uma única causa entre vocês. Mas vocês preferem ir ao ímpio lá diante de um juiz que muitas das vezes blasfema do nome de Deus.
Vocês envergonham o nome de Cristo nos tribunais. Será que não tem ninguém aqui que tem uma sabedoria entre vocês? Paulo diz, para que vocês julguem essa causa. Às vezes um irmão vai a juízo contra outro irmão perante pessoas que não têm temor de Deus e o nome de Deus é blasfemado. Sem dó nem piedade. Tiago mesmo fala desse assunto no capítulo 5. Se você quiser abrir sua Bíblia, Tiago capítulo 5, versículo 19 e 20. Diz assim: Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter o erro, do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. O que ele está dizendo? Se você observar alguém que está desviado da verdade, com um comportamento errôneo, um comportamento fora do que a palavra de Deus ensina, então chame essa pessoa. Se você conseguir converter o seu caminho, um pecador, você salvará da morte uma alma. O que implica isso aqui? Julgamento. Mas entenda, não é um julgamento para condenar, não é um dedo para apontar, mas para chamar, para conversar, para ganhá-lo para Cristo. Amém, queridos? Porque nós não estamos aqui para bater uns nos outros, estamos aqui para nos amar e para ajudar aqueles que estão tendo dificuldades de acertar o caminho, a voltar para o caminho. Aliás, a disciplina na igreja não tem a finalidade de matar, ou de surrar, ou de fazer destruir ninguém. Pelo contrário, a disciplina tem a finalidade de corrigir, de fortalecer, de trazer a pessoa de volta à palavra de Deus, trazer de volta ao processo da salvação. Amém? Agora eu queria que você lesse comigo, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2. A salvação, ela é um processo, o que nós falamos hoje pela manhã. Então, eu não posso ser um maldizente, eu não posso maldizer, eu não posso falar mal, eu não posso julgar, acusar, apontar sem haver fundamento. Eu não posso. Deus não nos chamou para isso. Aliás, há um só legislador e um só juiz. Só que a igreja julga. A igreja não tem como discernir os erros sem que haja um julgamento. E qual é o crivo desse julgamento? É a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim: Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Amém? A minha versão aqui, a versão King James, diz assim: abandonando toda malícia e todo engano e hipocrisias e invejas e toda maledicência, como bebês recém-nascidos, desejai o leite sincero da palavra, a fim de que assim possais crescer. O que acontece? A salvação, ela é um processo. Eu falei isso hoje pela manhã. Eu quero trazer esse entendimento aqui novamente. A salvação é um processo. Todo processo tem início, meio e fim. Sim ou não? Qual é o início do nosso processo de salvação? O início do processo de salvação é quando o Espírito Santo ele vem habitar dentro do cristão. O Espírito Santo tem que habitar em você para que o processo da salvação tenha início. Se o Espírito de Deus não habita em você, você está fora desse processo. Entenda, quando eu, pecador, me arrependo dos meus pecados e entrego minha vida a Cristo, com sinceridade, o Espírito Santo vem habitar no meu coração. É o primeiro passo.
após o arrependimento sincero. O Espírito Santo vem habitar em mim. O Espírito Santo vem habitar em mim. Esse é o início desse processo de regeneração. Se o Espírito Santo não habita em você, o processo não começou ainda. Não há um processo. Não existe nenhum processo de salvação sem o Espírito Santo. Não existe nenhum processo de salvação sem o Espírito Santo habitando dentro do meu coração. Nicodemos era um cara bom, doutor da lei, estudioso, muito bom, cara bom. Jesus disse para ele: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Processo de salvação, ele tem que começar. O início desse processo é o Espírito Santo habitando dentro de você. Eu não estou falando de carteira de membro, seu nome no rol de membro de uma igreja, não. Eu estou falando do Espírito Santo habitando dentro de você. Eu gostaria de ler alguns textos da palavra de Deus que mostram isso. João capítulo 14, versículo 17, Jesus diz: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Olha, o mundo não recebe, porque ele não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Uma característica do crente regenerado: o Espírito Santo habita dentro dele. Se o Espírito Santo não habitar em você, você não nasceu de novo. O Espírito Santo tem que habitar em você. Romanos 8, 9 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Porque se o Espírito de Deus habita, então você não está na carne, você está vivendo no Espírito. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é ele. Entenda, há um processo de salvação. O processo tem início, meio e fim. O início é a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que vir morar na gente, senão o processo de salvação não está acontecendo. Entendeu? Você pode estar na igreja durante muito tempo, você pode ter funções até, você pode até ser pastor, mas se o Espírito de Deus não habita em você, então o processo de salvação, de regeneração, não começou ainda na sua vida. É preciso que o Espírito Santo esteja em nós. Porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, ou seja, ele não pertence ao povo de Deus. Ele não iniciou ainda a sua caminhada no reino de Deus. Ele não pertence à igreja de Deus. É preciso que o Espírito de Deus habite em nós. Isso vai além de estarmos numa igreja. Isso vai além de termos funções numa igreja. Isso está implícito, ok? Nas Escrituras Sagradas. Elas dizem para nós, né? Ou melhor, nos frutos que o cristão apresenta. Porque o Espírito Santo habitando em você, ele vai gerar uma nova natureza e você vai começar a apresentar frutos. Não que você está produzindo ele, mas que o Espírito Santo vai produzir em você. Porque a salvação é uma obra de Deus. A regeneração é uma obra de Deus. Eu, claro, vou me render, sim, mas pela ação do Espírito. Eu vou agir, mas pela ação do Espírito. E o Espírito vai controlar a minha vida. Se o Espírito de Deus está em mim, habitando em mim, eu não posso ser uma pessoa maldizente. Se o Espírito de Deus está habitando em mim, eu não posso ser uma pessoa maliciosa. Se o Espírito de Deus está habitando em mim, eu não posso ser uma pessoa que usa de engano, como está aí no versículo 1. Não posso ser um hipócrita. Eu não posso agir por inveja. E eu não posso ser uma pessoa que fala mal dos outros. Se o Espírito Santo habita numa pessoa, essa pessoa não fala mal de ninguém. Ela tem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não vai comungar com o pecado de forma alguma, com nenhuma espécie de pecado. Entenda. Romanos 8, no versículo 11, nós temos o 9. Versículo 11 diz: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então o Espírito Santo está no início do processo, ele habita no crente, e o Espírito Santo está no final do processo. Por quê? Porque o final do processo é a glorificação. O final do processo
é a glorificação. Quando é que termina o processo, pastor? Quando Jesus vai voltar, Ele virá. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Os mortos ressuscitarão primeiro, mas nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e subiremos todos juntos a habitar com o Senhor dos ares, a encontrar com Ele, e estaremos com o Senhor para sempre. Mas enquanto estamos aqui, estamos no processo. O processo inicial começa com a operação do Espírito Santo. O processo final, também pelo Espírito Santo. E o processo do meio, também pelo Espírito Santo. Porque existe um acompanhamento durante todo o processo. Eu não vos deixarei órfãos, enviarei o outro Consolador, o Espírito da verdade. Ele vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de todas as coisas. Ele estará com vocês todos os dias. Aleluia! Entenda, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos, aliás, não podemos fazer nada sozinhos. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então o Espírito Santo tem que estar em você para que o processo se inicie. E pelo mesmo Espírito esse processo vai terminar. Em Tiago capítulo 4, 5, ele diz: ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes. O Espírito que em vós habita tem ciúmes, ele tem zelo, ele tem cuidado. Entenda, o Espírito Santo habitando numa pessoa inicia esse processo da regeneração. Ah, mas não, o Espírito de Deus não habita em mim. Então você precisa ir a Cristo com arrependimento sincero para que a salvação dê início. É um processo. Amém, queridos? O fim do processo é a glorificação, como nós já falamos. Mas eu gostaria de ler um outro texto. Aliás, eu vou citar o texto, que ele é um texto comprido. Você anota aí para ler em casa, tá? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14 ao 17. Parte dele nós falamos aqui, né? Porque Jesus, né, vai descer do céu, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós que estivermos vivos seremos transformados, depois todos juntos subiremos ao céu. O outro texto está em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 ao 58. Paulo fala: se há corpo espiritual, se há corpo material, há corpo espiritual. E ele diz que esse corpo que agora nós temos, ele usa até o exemplo de uma semente. Preciso que a semente morra para que venha a germinar. Então esse corpo que nós temos agora, ele não é um corpo definitivo. Ele é um corpo temporal, é um corpo para a gente usar agora, mas ele vai ser o quê? Transformado. Há um momento da ressurreição dos mortos. Todos aqueles que morreram com a fé em Jesus Cristo, eles ressuscitarão, e ressuscitarão com o corpo glorificado. E nós, os que estivermos vivos no dia do arrebatamento, nós seremos transformados e subiremos juntos. Então preste atenção. O final do processo é a glorificação. Enquanto nós não tivermos corpos glorificados, nós continuamos no processo. Amém, amados? Então nós temos o início do processo e o final do processo. Agora, a questão é que nós temos que viver o hoje, temos que viver o agora. Qual é o seu agora? O Espírito de Deus está habitando em você? Pastor, não está. Então eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Eu tenho que entregar minha vida a Cristo. Eu tenho que decidir, né, seguir a Jesus Cristo. E então, aí sim, você indo ao Calvário, se arrependendo dos pecados, confessando os pecados e abandonando os pecados, aí o Espírito Santo vem habitar em você. Esse é o início do processo. O final é a glorificação com Cristo. Mas a gente está vivendo um hoje aqui. A gente está vivendo um agora. Então, preste atenção. Agora, o que eu tenho que tirar da minha vida? O que eu tenho que abandonar nesse processo de salvação, de santificação? Eu tenho que abandonar a malícia. Eu não posso agir
com malícia. Eu disse aqui de manhã que malícia eu acho que é o contrário de falsidade, né? Porque a pessoa que age com malícia, ela não é sincera. Quando eu sou sincero, eu não estou usando de malícia, eu estou sendo sincero. A malícia, ela mente. A malícia, ele fala aqui, ó, abandonando toda malícia e todo engano e hipocrisia. Essas três palavras, elas têm um processo, são sinônimos, mas de um processo. Por quê? A pessoa que é invejosa, ela não é sincera com a outra. Eu falei aqui de manhã, uma diferença entre aquela inveja boa e a inveja ruim. Qual é a inveja boa? Qual é a inveja ruim? Poxa, o evangelista Eloy está com aquele sapato ali, acho que eu queria aquele sapato. Entendeu? Mas eu quero aquele. Pode chegar com um novinho na caixa, no mesmo modelo, mesmo, né? Novinho, zerado, mas eu não quero esse da caixa, eu quero aquele que eu não ali. Eu até usei o exemplo do Rafael, né? Vamos supor que o Rafael passou no concurso, um concurso bom, né? A NTT, né? Agência Nacional de Transportes Terrestres, abriu agora o concurso. Salário, ensino médio, salário, 7 mil e lá vai alguma coisa. Bom, né? Nível superior, 15.500, olha que maravilha. Está aberto o concurso, edital, vira aí na internet aí. O pessoal que é concurseiro aí, ó. Vamos supor que o Rafael passou no concurso. Aí, eu estou estudando também, aí eu não passei, né? Eu não estou triste porque eu não passei, eu estou triste porque ele passou. Entende? A pessoa está aqui, muitas das vezes, contando um testemunho, uma bênção, uma vitória. Eu estou triste pela vitória que o outro alcançou. Não importa, eu não importa, importa o outro. Isso é inveja. E muitas das vezes a inveja leva a pessoa a falar mal do outro. Quando a pessoa está muito preocupada com o outro, é porque há algum indício de inveja. Se não tivesse, né, não estaria preocupado. Então, ele diz aqui que a malícia, a hipocrisia, o engano, né, a inveja e a maledicência. Então, essas coisas têm que ser tiradas do nosso meio. Quando eu vivia lá no mundo sem Cristo, eu era uma pessoa, tudo isso aqui faz parte da natureza humana. Agora, quando o Cristo entrou no meu coração, o Espírito Santo veio habitar em mim, tudo isso tem que ser tirado do processo. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, ele diz aqui no versículo 2: como bebês recém-nascidos, desejai o leite sincero da palavra, a fim de que assim possais crescer. Por quê? O que me dá crescimento no processo? A palavra de Deus. O que tira? Qual é o instrumento que o Espírito Santo vai usar para arrancar essas coisas de dentro da gente? A palavra de Deus. Por isso Jesus disse: se vocês permanecerem nas minhas palavras e as minhas palavras permanecerem em vocês, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a verdade de Deus precisa ser conhecida para que haja o que em nós? Uma libertação, uma transformação. Abra sua Bíblia em Romanos 12. Romanos capítulo 12. Pastor, o senhor falou isso de manhã. Pois é. O Espírito Santo disse para mim falar novamente aqui hoje à noite. Romanos capítulo 12, versículo 1 em diante. O 1 e o 2. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o que tem que acontecer quando você
e você iniciou o processo, você está no meio do processo, ainda não chegou no final, o final é lá na glorificação. Então eu preciso de quê? Eu preciso que a minha mente seja transformada. Eu preciso que essa minha natureza seja transformada pela renovação do meu entendimento. Nós temos que ter a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo é ter o Espírito Santo habitando dentro de nós, em contato com a palavra de Deus. A nossa maneira de pensar, de agir, ela vai ser transformada. Eu não estou falando de intelecto. Às vezes eu conheço a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, eu decorei 394 versículos, sei todos de cor, beleza, bom, livro de Eli, né? O cara lá no final, ele começa a citar a Bíblia, ele tem tudo na cabeça dele. Legal, muito bom, mas isso não pode me transformar. Apenas o meu intelecto não pode me transformar. Eu preciso sim estudar com o intelecto, mas eu preciso ir a Deus. Eu preciso orar. Eu preciso pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra ao meu coração, à minha mente. Eu preciso ser transformado. Há muito tempo atrás, hoje não se usa mais, né? Aqueles rolinhos de filme. Eu acho que os fotógrafos profissionais ainda usam, né? Ainda usam, né? Aqueles rolinhos de filme. Porque hoje é celular, é tudo digital. Mas antigamente, a gente queria tirar uma foto, a gente ia numa loja dessa aí, na época Kodak, né? E comprava aquele rolinho de filme. Tinha de 12, de 24, 36 fotos. A gente botava dentro da máquina, rodava a manivela, não é isso? Pessoal mais antigo aí, se você está entendendo o que eu estou falando, você está no grupo de vista aí do Kodak. Rodava a manivela, né? E fechava ali, não podia entrar luz, e saía todo feliz para fotografar. Quando você deixava ali o rolinho, né, você tem todo aquele processo para tirar o filme também, não estou rindo aí. Também para tirar, a gente tirava o rolinho de filme, juntava um, juntava dois, né? Aí vamos revelar. Aí a gente ia lá, pegava o ônibus, né, lá no centro de Nova Iguaçu, de Campo Grande. E a gente ia na loja, deixava o rolinho de filme, pagava, né? Pagava depois, porque algumas vezes para pagar e depois devolvia o dinheiro. Se alguma foto queimasse, porque não era garantido que ia sair as 36 fotos. Então, você deixava pago lá, dava um sinal, aí quando você voltava, você acertava lá. O processo de revelação do filme era o seguinte. Eu posso errar aqui, eu não sou fotógrafo, mas eu tenho mais ou menos uma noção, né? Até meu tio, não sei se ele está me assistindo, ele era fotógrafo, né? Ele tinha uma sala escura, tinha só uma luzinha vermelha, e ele revelava as fotos dele ali. Primeiro você bota no revelador, passa o filme no revelador, depois no fixador, né? Depois do fixador, você botava para secar. E aquela luz ali constante ali. A exposição àquela luz fixava a imagem no papel. Coisa maravilhosa, né? Na minha época lá atrás era assim. Então, para que a imagem ficasse gravada naquele papel da foto, papel de foto, tinha que ficar exposto àquela luz, né? Então o que acontece? O que o Espírito Santo quer que a gente entenda nessa noite? Tira do meio de você toda a malícia, toda a maldade, toda a hipocrisia, toda a maledicência, e deseja ardentemente o leite genuíno da palavra de Deus, para que através desse leite você vai crescendo. Querido, a nossa velha natureza ela tem que morrer em Cristo, e nós temos que estar expostos à luz de Deus. Somente a exposição à luz de Deus vai fazer com que a imagem de Cristo fique gravada em nós. Você precisa se expor à luz de Deus. Como é que eu me exponho à luz de Deus, pastor? Por meio da oração, por meio do estudo da palavra de Deus, porque é a espada do Espírito Santo. A oração e o estudo da Bíblia precisam acontecer na minha vida. Então, quando eu dobro o joelho na minha casa, como disse Jesus, quando eu fecho a porta do meu quarto e oro ao Pai em secreto, ok? Então eu
estou me expondo a essa luz. Eu estou me expondo à presença de Deus. A Bíblia diz que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então eu tenho que ter comunhão com Deus, eu tenho que entrar na presença de Deus, através da oração, através do estudo da palavra de Deus. Por isso que Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Porque quanto mais tempo você estudar a Bíblia, quanto mais tempo você passar exposto em oração à presença de Deus, mais a imagem de Cristo vai sendo gravada em você, mais você vai brilhar, mais você vai refletir como um espelho, a luz da glória do Senhor. E nós temos que desejar esse leite, temos que desejar a palavra de Deus, para que por ele a gente vá crescendo. É um processo. O início é o recebimento do Espírito Santo. O fim é a glorificação, nós aguardamos isso, mas agora, no meio do processo, eu e você, nós precisamos estar ali. Já viu aquelas fábricas que tem aquela esteira? Vai o produto ali, vários produtos, né? Aí tem alguém ali que está julgando o produto. Opa, deixa eu ver aqui. Tem umas fotografias aqui. Deixa eu ver se está aqui. Acho que está na minha agenda. Deixa aqui minha agenda. Essa foto aqui é da época lá da Manivela. Hoje, papel do casamento. Foto é maravilha, foto de antigamente. Ela colou ali e rasgou minha cara na foto. Tudo bem. Eu e minha esposa, novinho, 30 anos, bonitinho. Tinha mais cabelo, né? E a mais magrinha. Para essa foto gravar aqui, foi necessário que ela fosse exposta à luz. Aí eu estou lá no processo, esteirinha do processo. Vou voltar com a esteirinha do processo. Está todo mundo lá no processo. Deixa eu pegar uns papéis. Aí está ali o bolinho, vai pela esteirinha. Aí chega no setor de controle de qualidade. Acho que é isso mesmo, né? Aí chega aqui, aprovado. Aí vem aqui um outro processozinho, opa, você tem que estar fora dos padrões, está reprovado. Esse aqui, aprovado. Esse aqui, reprovado. Esse aqui, aprovado. Esteirinho. Quando nós estamos no processo, no meio do processo, e há um controle de qualidade, quem faz o controle de qualidade é o próprio Deus. E você apresenta no seu coração malícia. Não é isso que está escrito aí? Abandonando toda malícia. Quando você apresenta engano, hipocrisia, inveja, maledicência, opa, reprovado. Quando você está caminhando e você se expõe à luz de Deus, se submete à ação do Espírito Santo, você é aprovado, você continua no processo. Porque, entenda, você iniciou o processo, você está no meio do processo, mas se você ficar aqui no meio, você não chega no fim do processo. Pastor, por que muita gente vai ficar no dia do arrebatamento da igreja? Simples, porque ele começou o processo, mas no meio do processo, ele deixou que essas coisas entrassem no seu coração e continuassem. Ele é malicioso, ele é cristão, mas ele é malicioso. Ele serve a Deus, é um homem religioso, mas ele usa de engano, ele é hipócrita, né? Ele fala mal das pessoas, é maldizente, sente inveja no coração, entende? Mas isso é uma coisa que as pessoas não falam, não aparece, está dentro de você. Então você precisa, nessa noite, olhar para dentro de você, fazer uma introspecção, fazer uma análise. Quem é você? A primeira pergunta é: o Espírito de Deus está dentro de você? Ele habita em você? Quais são as suas obras? Quais são as suas atitudes? Quais são as sementes, os frutos que você está apresentando? Porque fruto não é trabalhar na igreja e fazer muita coisa na igreja. O fruto do Espírito Santo, ele é conhecido, né? Está descrito aí com os seus comos: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, as suas concupiscências e vivem isso. Agora,
apresenta malícia, engano, hipocrisia, não é isso? Invejas e maledicência no meio do processo, você vai ser tirado da esteira e colocado de lado. Você está reprovado. E se há reprovação, o que acontece com esse produto? Ele tem que voltar lá no início, e começar tudo de novo. Volta esse produto lá, derrete ele e vão começar tudo de novo. Então o que Jesus disse lá no Apocalipse: volta ao primeiro amor, lembra-te de onde caíste, arrepende-te. Agora, quem é que vai dizer para você se você está certo ou errado? Você sabe se está certo ou errado, porque o Espírito Santo de Deus essa noite está falando ao teu coração. Você sabe se você está agindo de forma correta ou se você está agindo de engano. E muitas das vezes nós enganamos a nós mesmos no processo. Só que Deus não pode ser enganado. Deus é um Deus de verdade. Deus é um Deus onisciente, que Ele conhece, Ele perscruta todas as coisas. Antes até que o nosso pensamento chegue à nossa cabeça, Ele já nos conhece, Ele sabe. Então nessa noite eu quero que você, em nome de Jesus, talvez seja um apelo que o Espírito Santo está fazendo a você, que você não minta a você mesmo, não se engane, analise a si mesmo, porque a nossa tendência é olhar para os outros, a nossa tendência é saber os outros. Eu até contei aqui uma história, que eu tinha um colega na 7ª série, era criança, 13 anos de idade, 12, 13 anos, e nós estávamos disputando média na escola, e quando saía a nota, ele vinha correndo com a minha carteira e disse assim: quanto você tirou? O apelido dele era Peixe, que tinha um olhão esbugalhado. É o Peixe, sai para lá, vai, volta para a tua mesa lá, quer saber a nota dos outros? Preocupa com a tua. E muitas das vezes essa é a nossa tendência, a ficar olhando para os outros. Essa palavra é para o fulano, essa palavra é para o ciclano. Eu quero saber primeiro aonde é que o fulano está no processo. Onde é que ele está? Será que ele está aprovado? Ele não está? Gente, entenda, a salvação, ela é individual. A responsabilidade, ela é intransferível. Não adianta você ficar olhando para o outro. É preciso nessa noite que você olhe para você mesmo. Você olhe para dentro de você. Faça uma análise de tudo isso que foi falado. Como é que eu tenho me comportado? Como eu tenho agido quando as pessoas me procuram falando mal dos outros? Como é que eu tenho agido, me comportado com relação ao julgamento? Como é que eu tenho me comportado? Como é que eu tenho agido? Quais são os sentimentos? Quais são as obras que estão tomando conta do meu pensamento, da minha vida, das minhas atitudes? Nessa noite nós precisamos fazer uma introspecção. Precisamos nos converter da maledicência. Precisamos nos converter das invejas, das maldades, das hipocrisias. Precisamos nos converter dos julgamentos, que não têm fundamento. Pessoas acusam pessoas simplesmente pelo prazer de acusar. Pessoas falam mal de pessoas simplesmente pelo prazer de falar mal e prejudicar o outro. Nós não podemos ser assim. Se nós estamos em Cristo, a nossa atitude tem que ser de Cristo, a nossa luz tem que ser de Cristo. As pessoas têm que olhar para o meu comportamento e têm que ver Cristo. Essas pessoas olham para mim e veem malícia, inveja, maldade, falsidade. Então eu não estou apto a representar Cristo. Eu acredito que nem tenha se iniciado o processo de salvação do outro. Pastor, mas eu estou na igreja há 30 anos. Mas se o seu comportamento é esse, o processo de salvação ainda não iniciou na sua vida. Você precisa voltar. Você foi reprovado. Você precisa voltar lá no início, começar tudo de novo. Volta aos pés do Calvário e diz: Senhor, até hoje não entendi nada. Eu peço perdão pelos meus pecados. Eu quero começar tudo de novo. Aí Deus vai te receber. Porque Deus, Ele vai exaltar o humilhado, mas vai abater o soberbo. Amém? Então nessa noite, seja humilde. Nessa noite, entregue-se a Cristo de verdade. Nessa noite, arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se de tudo isso, porque se nós somos cristãos, se nós servimos a Deus, o nosso comportamento deve ser de amor,
deve ser de sinceridade uns para com os outros, falando a verdade uns com os outros, nos amando uns aos outros. Se alguém chegar para falar mal de alguém, do meu irmão, se alguém chegar para mim falando mal do pastor Marco, eu vou dizer: olha, pode parar por aí, vamos chamar o pastor Marco aqui. Pastor Marco, fala para ele agora. E nós vamos ter que nos resolver. Resolver como, pastor? Tem que haver confissão do pecado, e tem que haver perdão, tem que haver reconciliação, porque é isso que é o corpo de Cristo. Foi para isso que Jesus Cristo morreu na cruz, para que nós fôssemos um, não separados, não faccionados, não grupos diversos, mas um só grupo, um só corpo, um só Espírito, um só batismo, uma só igreja, lavada e remida no sangue de Jesus Cristo. É para isso que Cristo nos chamou, para isso que Cristo nos resgatou. Pastor, eu não sou cristão, mas eu quero servir a Deus. Muito bem, a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Pastor, eu ouvi a palavra, eu tenho uma inveja no meu coração, eu tenho mágoa no meu coração. Então confesse isso a Cristo, vá aos pés do Calvário e confesse a Jesus Cristo o seu pecado, abandone o seu pecado, e então você vai ver que o Espírito de Deus vai habitar em você, você vai se tornar uma nova criação em Cristo Jesus. Esse é o projeto de Deus. Você pode ter muito tempo de igreja, mas se essas coisas ainda fazem parte do seu comportamento, então você precisa voltar ao primeiro amor, voltar ao início do processo e começar tudo de novo. Que Deus te abençoe, que o Senhor nos salve, porque se o Senhor nos salvar, verdadeiramente seremos salvos. A salvação, ela é uma obra de Deus. O fruto do Espírito, ela é produzida pelo Espírito Santo dentro de nós. Amém? Amém? Não adianta você se esforçar para ser um crente, você precisa do Espírito Santo. Não adianta você ser bonzinho, não adianta você: eu sou um bom chefe de família, eu não faço mal a ninguém, eu sou um trabalhador, honesto. Você está igualzinho a Nicodemos. Você é um homem bom, mas você precisa nascer de novo, precisa receber o Espírito Santo na tua vida, para que você possa experimentar qual seja a boa, santa e agradável vontade de Deus para você. Amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor. Enquanto o ministério de louvor adora a Deus, você ore, fale com o Senhor, entregue ao Senhor o teu caminho, arrependa-se dos seus pecados, da sua maledicência, da sua maldade, e então o Senhor vai te receber. Vamos adorar a Deus, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, o Senhor venha nos dar um coração igual ao teu. Possamos sair daqui transformados pela tua palavra. Neste momento você vai adorar o Senhor. Oh, aleluia. Recebe a adoração nessa noite, Pai. Estamos aqui, ó Deus, para sermos, ó Deus, os teus filhos. Agora conosco. Pra dentro de mim.
glorificar ao Senhor nessa noite. E eu creio que neste momento há uma grande batalha acontecendo no mundo espiritual, para que ela não penetre no teu interior. Mas eu clamo ao Deus de toda a terra nessa noite. Eu peço a intervenção do Todo-Poderoso, que cadeias caiam aqui neste lugar, e que a palavra de Deus ela prevaleça no meu e no teu coração. Em nome de Jesus de Nazaré, aonde houver um demônio resistente,
se achegar ao Senhor e dizer: Pai, até aqui eu tenho errado, mas de hoje em diante eu entrego a minha vida a Ti. Eu quero ser diferente. Espírito Santo, esse meu irmão que sinceramente está fazendo a tua oração, está conversando contigo, dizendo: Pai, eu quero voltar ao primeiro amor. Senhor, abrace esse meu irmão, essa minha irmã, nesta hora. Pai, que cadeias venham cair aqui neste lugar, que haja restauração, que haja, Pai, mudança de vida, que haja um caminho santo, um caminho totalmente voltado para Ti. Porque eu tenho certeza, Pai, eu tenho certeza que aqui há adoradores de Deus que Te adoram em espírito e verdade. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor está neste lugar, e o Senhor está transformando vidas aqui, porque aonde o Senhor está, algo de novo acontece. E entre, Senhor amado, o meu irmão e o Senhor, nunca foi sobre nós, mas é entre a pessoa que neste momento está sendo quebrantada, essa pessoa que está se chegando a Ti, essa pessoa que está se humilhando a Ti, e nessa hora o Teu Espírito Santo a tem encontrado, e eu creio que cadeias já caíram por terra. Eu creio que nessa noite já há salvação de almas, de vidas para o Teu reino, adoradores, vidas santas, regeneradas para Ti, porque o Senhor está derramando uma unção de alegria. O Teu Espírito Santo está tocando na Tua igreja nessa noite, e os adoradores de Deus podem erguer as suas mãos e adorar ao Senhor Jesus, porque Ele está aqui neste lugar. Isso, adore a Deus, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, para todos sempre. Recebe, Senhor, recebe, no nome da Tua graça, recebe. Se você aceitou a Cristo como Salvador, se você quer ter uma vida diferente, se você quer ter uma vida nova em Cristo Jesus, se você está na igreja há muito tempo, mas essa palavra falou no teu coração e você está agora voltando ao início do processo para um novo começo com Deus, que o Senhor te abençoe. Se você não faz parte de uma igreja evangélica, procure uma igreja evangélica mais próxima de sua casa e nos acompanhe. Nós estamos aqui todos os domingos a partir das 6 horas da tarde, às 18 horas. Nós também estamos aqui às terças-feiras, às 7 horas da noite. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Amém. Graças a Deus. Querido,